Olá, meu amigo, estamos aqui seguindo nossa jornada, conhecendo a Bíblia. Hoje vamos estudar o livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias viveu na mesma época do profeta Isaías. Na época, então, em que ainda havia o reino do norte e o reino do sul. Porém, nesta época, o reino do norte, o reino de Israel, foi invadido pelos assírios. Então, Miqueias passa por todo esse período e, assim como Isaías, ele traz uma palavra de arrependimento ao povo de Israel, lembrando da aliança com Deus, da promessa que Deus tinha feito de guardar, mas também lembrando daquilo que Deus havia falado, se eles não guardassem os mandamentos, se eles vivessem de forma errada. Nesta época de Miqueias, o primeiro rei que reinou, enquanto ele profetizava, era o rei Jotão, depois teve o rei Acás e depois o rei Ezequias. Lembrando que Jotão e Acás tinham um acordo com a Assíria e cultuavam inclusive os deuses da Assíria. Acás fez um acordo onde ele negociou até no templo, ele colocou os deuses da Assíria e ele pagava impostos para a Assíria. O fruto da mensagem de Miqueias é que o último desses reis, que é Ezequias, se arrepende. E ele, então, vai ouvir a mensagem de Miqueias e a mensagem de Isaías. E ele, então, arrependido, vai receber de Deus uma nova chance. Vai receber de Deus a chance de ter liberdade dos assírios. E ele vai conseguir isso. E ele vai receber de volta a restituição daquilo que havia sido perdido na gestão, do seu pai, do seu avô, como reis em Israel. Pelos erros e pelos pecados do seu pai e do seu avô, ele não vai pagar. Pelo contrário, ele vai mudar a história de Israel. A pregação de Miqueias, ela fala muito sobre um contexto social. Ela é muito voltada para a questão política e econômica e fala muito sobre as desigualdades. Fala muito sobre a exploração e sobre o mau uso do lugar público, do lugar do direito, do lugar reservado àqueles que têm autoridade para fazer justiça e que não fazem. Oséias, ele vai proclamar que Deus está preocupado sim com a justiça social, que Deus está preocupado sim com a verdade, com o julgamento, com o que os governos fazem com os pobres. Então, por exemplo, a lei de Israel havia estabelecido limites para cada tribo e também havia estabelecido que cada família teria a sua terra. Porém, eles estavam pervertendo o direito nessa época e as pessoas estavam tomando posse, cobrando altos juros, e então, para cobrar a dívida, tomavam as terras das famílias. E havia uma multidão de miseráveis em Judá, uma multidão de miseráveis. E contra tudo isso, Miqueias vai falar. Miqueias vai anunciar que Deus, ele está usando esses inimigos para mostrar a Israel que Israel está errado, para mostrar ao povo de Israel que está errado. Capítulo 2 fala muito sobre isso. Ele diz: ai dos opressores gananciosos, ai daqueles que imaginam e maquinam o mal, que deitam na sua cama e ficam pensando. Eles tramam projetos contra essas famílias e eles pensam em duras penas para penalizar os pobres. Deus vai despojar essas pessoas, Deus vai tirar delas o que elas ganharam de forma iníqua. Depois ele fala contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas no capítulo 3. Você vai ver ele falando palavras duras, porque eles aborrecem o bem e amam o mal, que eles deveriam se arrepender. Aqueles que dizem paz só porque estão ganhando pão de alguém, porque estão ganhando um bem para profetizar o que a pessoa quer ouvir. Aqui está falando, profetas, vocês estão falando o que as pessoas querem ouvir, vocês estão fazendo isso por dinheiro. Os seus cabeças, os juízes, dão sentenças por suborno. Seus sacerdotes ensinam por interesse. Olha só. E os profetas adivinham por dinheiro. Ainda assim, se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então aqui está falando sobre o temor que aquele que está numa posição de autoridade, seja na igreja, seja na sociedade, aquele que está numa posição de autoridade deve ter, de que Deus está vendo o que você está fazendo com o lugar que você está, e que nós não devemos buscar só os nossos interesses. Então, o primeiro ponto forte aqui do livro de Miqueias é esse: a denúncia da injustiça, a denúncia
da desigualdade, da violência social, do mal, da mentira, do suborno, da propina. Ele usa o termo suborno e propina aqui várias vezes. Ele usa esses termos que são bem comuns a nós hoje. Parece que ele está falando do Brasil de 2020, 2018, 2017. Parece que ele está falando para nós hoje, daqueles que oprimem o pobre, daqueles que enganam as pessoas, que usam o nome de Deus em vão. Isso é usar o nome de Deus em vão, é falar Deus falou tal coisa quando Deus não falou. Não. Isso não agrada a Deus. Então, Miqueias traz uma palavra primeiro de contraste. Se você vai ver o que o rei Ezequias fez, limpando o templo, voltando às origens da palavra de Deus, tirando os postes ídolos, se tornando independente da Assíria, estabelecendo de novo a justiça social. Você pode ler isso lá no livro de 2 Reis. Se você ler, e também em Crônicas, né? Se você ler lá o que o rei Ezequias fez, você vai ver que é uma resposta à pregação de Miqueias. Porque Miqueias estava nesse tempo anunciando o que Deus estava falando. No capítulo 4, e daí agora entra uma segunda parte que na minha visão é muito importante, o tempo todo ele mostra o erro do povo, o juízo de Deus, mas também mostra a misericórdia de Deus. Que Deus estava ali cheio de misericórdia, pronto para ouvir o arrependimento do povo. Tanto que Jerusalém é guardada. O reino do norte não ouve a mensagem de Miqueias. Miqueias prega para o sul e para o norte, mas o norte não ouve e não se arrepende, e o norte é invadido pelos assírios. Mas o sul, Jerusalém é guardado. Por quê? Ezequias, que era o rei, ouviu o conselho de Miqueias. Essa é a questão. Você tem uma opção quando ouve a palavra de Deus. Primeiro, a questão é, Deus manda a palavra para você. A palavra de Deus, ela mostra quem nós somos. Muitas vezes a palavra de Deus vai mostrar que nós estamos em pecado, vai mostrar que precisamos nos arrepender. E aí, o que você faz com a palavra que você... Se você fizer como os reis do norte, que não deram ouvidos, tentaram resolver o problema de um jeito humano, se aliando a um povo aqui, a outro ali. O segundo ponto, né, é esse, da misericórdia de Deus. A terceira coisa importante do livro de Miqueias, que fica bem claro, Miqueias é um profeta que anuncia a vinda do reino de Deus. Miqueias é um profeta que anuncia a vinda de Jesus Cristo. Capítulo 4, ele vai descrever que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se levantará sobre os outeiros. Ou seja, o monte de Deus, o lugar do templo de Deus, lá em Jerusalém, vai estar acima de todos. E isso me lembra aquela Jerusalém celestial que vai descer do céu, escrita lá em Apocalipse. A cidade santa que desce e é colocada sobre os montes. Aqui diz, e para ela afluirão os povos, não só o povo de Israel, todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha só, Jesus vai reinar em Jerusalém sobre todos os povos. E todos os povos irão até lá, irão se voltar para lá, dizendo, de lá vem a lei. Nós podemos dizer que de certa forma isso já foi cumprido por meio de Jesus, porque pelo que Jesus pregou e viveu lá, naquele monte onde ele foi crucificado, e tudo que ele ensinou e que está aqui na palavra, são ensinos para o mundo inteiro. E a humanidade toda hoje olha para esta palavra que veio da boca de Deus lá, né, dado lá em Jerusalém para nós, lá em Israel, que esta palavra é sabedoria para todos os povos. O mundo inteiro bebe na fonte da Bíblia. Os juízes, os juizados, se você pegar lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada depois da Segunda Guerra Mundial, é uma cópia dos direitos e das leis de Deus que estão na Bíblia. Como Deus manda honrar as pessoas, não fazer o mal ao próximo, não matar, não roubar, né? Os direitos que Deus dá às pessoas de liberdade estão todos lá. Vem da palavra de Deus, vem do ensinamento de Jesus, que nos ensina a não matar, a não nos vingar, né? Então a palavra de Deus, por meio de Jesus, ela já está dando frutos no mundo. Se nós temos hoje um mundo com menos guerras do que havia até algumas centenas, milhares de anos atrás, até essa época mesmo, por exemplo, é porque a palavra de Deus está dando frutos no mundo. Mas o mundo ainda não é este mundo aqui, porque este mundo perfeito,
que está descrito em Miqueias capítulo 4 apenas vai se cumprir quando o reino de Deus vier completamente à terra por meio da volta de Jesus Cristo. E o livro de Miqueias continua, capítulo 5, fala inclusive sobre de onde viria esse menino que reinaria sobre as nações. Capítulo 5 fala da profecia que diz que de Belém nasceria Jesus. Versículo 2 diz assim: Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade, Jesus vive desde sempre. Ele não tem um dia de nascimento. A gente sabe que Jesus nasceu do ventre de Maria, mas antes disso ele já vivia eternamente com Deus. Então eu termino lendo capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisarás os pés das nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Esta é a palavra de Deus para você. Aguardamos o reino de Deus, confiando na misericórdia dele.